João. Leandro, chegou o Leandro. Alô? Tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo aí? Tô sim, e você? Sim, só um minutinho. Sim. Deixar o ambiente mais propício. Pessoal Saúde, que mano. tá chegando aí, saúde para todos. Pessoal, É, nós já vamos iniciar aí a nossa live, né? Só nos aquecendo a garganta aí, né, Leandro? pois é. No oitavo dia, Deus criou o café. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar, né, da nossa série, a gente continua aí na nossa série, O Mar Vermelho da Igreja, né, onde a nossa tese central é: teria a igreja naufragado no mar da história? Né? Teria em algum momento a igreja se corrompido, a igreja deixado de ser igreja, né? Aquela igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Será que, diferentemente do povo de Israel que passou, né, pelo Mar Vermelho sem se molhar, sem causar dano algum, seria a igreja diferente? Teria a igreja se perdido no mar da história? Bom, hoje nós estamos aqui com o Leandro, né, que faz parte do nosso apostolado cardeal Nilma. Né, eu sou o João Carlos, eu estou aqui hoje substituindo o nosso patrono, o Jefferson, né, que por conta de um imprevisto não pôde estar aqui conosco, né, nessa tarde. E hoje nós vamos tratar, dentro dessa série do Mar Vermelho da Igreja, nós vamos tratar especificamente sobre o período da Idade Média. Né? Então, esse período aí da história conturbada, né, que muitos chamam de Idade das Trevas, né? E nós cremos que é uma nomenclatura errada, né? Então, a nossa proposta nessa live é mostrar para vocês um pouquinho a tese histórica de que, olha, a igreja não naufragou. Né? A igreja, durante a Idade Média, né, lembrando aí que a Idade Média começa no ano 476, com a queda do Império Romano, a nossa tese aqui hoje, e nós vamos nos apoiar em fontes históricas para demonstrar isso, é que a igreja não se perdeu no mar da história. Né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Quem vai falar para nós hoje é o Leandro, né? Nós vamos bater papo aqui, mas quem realmente é o nosso palestrante do dia é o Leandro. Passo a vez aí para o Leandro. Tão mal de palestrante, hein? Bom, o tema aí todo do que foi proposto, que é o Mar Vermelho da Igreja, justamente nesse sentido que o João falou, a igreja vista como caminhando entre o mar, né? Num solo plano, uniforme, dentre todos os períodos no qual ela viveu, desde que ela existe na Terra. Né? A relação feita é a relação feita também, essa correlação com o povo de Israel, né? Do qual, a despeito da péssima interpretação de muitos protestantes que teimam principalmente evangélicos, que teimam em colocar o povo de Israel escolhido, ou a nação de Israel rediviva, ou ainda como uma coisa a futuro, a igreja sempre entendeu sendo ela o Israel de Deus. Como nós entendemos que hoje nós somos o povo eleito de Deus, o povo de Israel, não no sentido de povo eleito como algumas outras seitas mesmo, eu acredito, né? Mas dentro dessa perspectiva, e nessa série de lives tem sido mostrado, e eu espero que fique claro, né, com tudo aquilo que a gente acabar falando aqui, eu, João e todos os outros que estão falando, é contrário àquela objeção teimosa do protestantismo, que na verdade é uma objeção que vem desde a época de Martim Lutero, um pouco mais depois reforçada com a visão do movimento chamado iluminismo, mas que na verdade não iluminou muita coisa assim, mais confundiu do que iluminou, né? Se iluminou foi com o fogo do inferno, que não ilumina nada, entendeu? E nesse sentido é que a gente está tentando mostrar que a igreja ela é um todo, ela é uma linha contínua que vem, que brota do lado de nosso Senhor Jesus Cristo e vem até os nossos dias.
por maiores que sejam as dificuldades pelas quais ela passou, por mais complicadas e complexas que sejam, né, as estruturas, de repente, que foram criadas, ou aquilo com o que ela lidou historicamente, né? E dentro dessa perspectiva, o que eu quero tentar fazer aqui um pouco, talvez um pouco mais do que o escopo, é mostrar assim que essa questão da caminhada entre o mar, essa questão da igreja sendo a toda hora o mar querendo englobá-la, querendo consumi-la, o mar querendo voltar, e Deus a sustentando entre o mar. Mesmo que fosse assustador você passar entre águas que formassem paredes, digamos assim, em torno de você, né? Eu imagino quão assustador tenha sido a visão dos israelitas passando pelo meio do mar, né? Uma exigência de fé mesmo, de coragem ali do povo, liderado por Moisés, né? Liderado por um homem chamado por Deus, que estava na cabeça desse povo, na frente dele, né? Nesse sentido, a gente já pode fazer uma ligação com a liderança do povo por um homem também, né? Deixado por Cristo, que hoje nós colocamos e nós entendemos aí desde os excertos patrísticos a figura da instituição que foi dada a Pedro. Pedro ali, sendo o líder da cristandade, o líder dos apóstolos, né? Ou, se você preferir aí o mais proeminente dos apóstolos, Pedro, ele já mostrava essa questão da condução da igreja. E já no começo da igreja, a gente já pode apontar ali que quase, quando a gente fala quase, é no sentido assim, entendendo que nunca isso vai acontecer, porque há uma promessa de Cristo de que ele estaria conosco até o fim dos tempos e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então a aparência que nós temos é que desde o começo esse mar vermelho está querendo se fechar sobre a igreja, mas desde o começo mesmo, desde a noite da crucificação, desde a crucificação, desde a noite da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi embora, João? Não, eu bati o pé aqui sem querer, em entrevista. É bom, te deu um tempo aí, ó, para beber água. É tudo combinado. É café, né? Isso aqui é energético. E dentro desse sentido aí, falar sobre a Idade Média é um dos assuntos mais cabeludos que existem. Porque tudo bem, a igreja já passou pelas suas dificuldades ali, o Mar Vermelho querendo se fechar e Jesus sendo crucificado. Parece que o Mar Vermelho fechou. Aí Jesus ressuscita. E, na verdade, os apóstolos entendem ali que só estão começando a caminhada. Aí depois vem o Pentecostes e dá a impressão que o Mar Vermelho realmente abre. Aí começam a afluir as nações para a igreja. Entendeu? O que acontece? E por que eu estou falando tudo isso no começo? Porque não foi só na Idade Média, que é uma idade complexa, até certo ponto bastante confusa em alguns pontos, não foi só ali que a sensação que dava é que a igreja se perderia. Como o protestante ele se apega no registro histórico bíblico, e quase que exclusivamente bíblico, e se ele se apega em outro registro histórico patrístico, por exemplo, em geral, é para corroborar a sua visão bíblica, né? Por isso que eles são seletivos na patrística, desde ali você já vê essa crise na igreja, essa crise, não uma crise instaurada na igreja, mas a igreja sendo crise e convivendo com essa crise. Afinal de contas, a igreja já começa com uma crise, né? A igreja começa com alguém de dentro dela, ou ali do círculo dos apóstolos, traindo o nosso Senhor. Então, quando o protestante olha para a Idade Média, muitas vezes, como assim os iluministas olharam, é sempre contrapondo ou tentando colocar a igreja como se ela fosse a perfeição, no sentido assim que nada pode acontecer de errado nela, que isso aí já tiraria o caráter divino dela, porque em última instância é isso que acontece.
Leandro, no movimento Diga. revolucionário, não usa a mesma aplicação, né? O movimento revolucionário, a todo momento, ele diz, olha, fulano errou, mas fulano nem era comunista, né? Ele nem era É, do nosso partido, né? sim. Ele era lá do traíra, né? E também, falando, citou o movimento revolucionário, o movimento protestante em si, ele é revolucionário nesse sentido porque, principalmente em relação à Idade Média, ele quer, assim, varrê-la da história. Ele quer apagá-la. É como se aquilo, assim, existiu porque não dá para você dizer que não existiu. Mas, assim, fica uma coisa abaixo da história, como se fosse assim. Né? Esconde, tá? Algumas seitas até colocam heresias pesadas e ferozes da Idade Média como sendo a verdadeira igreja, né? Por exemplo, é uma tese, eu não sei se outras denominações fazem isso, uma tese que eu já vi na boca de vários adventistas, uma defesa, por exemplo, dos cátaros, que foi talvez uma das heresias mais perniciosas que existiu na Idade Média. Né? Era tão perniciosa que ela matava mãe grávida para libertar a alma da mãe do bebê. Sim. Né? Totalmente gnóstica, né? Totalmente gnóstico. Esses elementos gnósticos, eles perpassam também a Idade Média, né? Nesses movimentos, até desembocar lá na visão de muitos dos movimentos que surgiram quando desembocou a revolta protestante. Né? Mas vamos voltar um pouco para a Idade Média, vamos voltar um pouco mais. Quando começam as crises, a igreja começou, a igreja já começa em crise, digamos assim. Porque, na verdade, a igreja é uma crise para o mundo. É a fenda no meio do mar. Então, isso vai gerar uma crise. E o que é o mar? Se você pensar, o mar, ele, até pela figura histórica, simbólica e até bíblica, o mar tem relação com o caos e a confusão. Quando Deus, no começo, havia o mar, né, o Espírito parava sobre a face das águas, então era o caos, era o abismo. Então Deus vai lá e já ali ele abre e expande a terra seca para que dentro da terra seca começasse a organização, o cosmos, a criação. Depois vêm os pecados dos homens. Aí o mar, de novo, ele se fecha sobre a terra no dilúvio. E aí Deus, digamos assim, vai dar uma limpada na terra. É o caos, porque justamente essa visão que fica interessante em relação ao mar. Você está indo para o mar, ou nesse sentido bíblico, sentido simbólico, o mar se fechando, o mar voltando, as águas vindo, ela tem um sentido primário ali de caos, de desordem, ou de afastamento de Deus, ou de uma necessidade de morte e renovação, né? Que é mais ou menos isso que acontece lá no dilúvio. Quando os hebreus, no caso, eles estão diante do mar e Moisés está diante do mar, o que eles esperam? Eles estão sendo acossados pelos egípcios e eles estão diante da figura da morte, do abismo. Ou seja, para onde que você vai? Né? A humanidade, ela estava acossada pelo pecado e pela morte. Ela estava entre essa faixa estreita litorânea, digamos assim. Aí Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem e abre as águas para que o seu povo passe. De uma perspectiva protestante, é como se... É lógico, eles vão falar que isso é coisa de homens, mas olhando pela perspectiva protestante, em comparação com a promessa do Cristo, de que ele estaria com a igreja até o fim dos tempos, é como se Deus tivesse fechado o mar com o povo passando no meio. E alguns, sabe-se lá como, né, encontraram, sei lá, pneus boiando no meio do mar, se apegaram neles e conseguiram ficar... conseguiram chegar do outro lado, ou estão conseguindo chegar do outro lado. Então, essa figura que é terrível, isso aí não é muito pensada em relação àquilo que aconteceu.
Tá? Como que pode você ter um lapso milenar? Seria um lapso da promessa de Cristo? Se é um lapso da promessa de Cristo, a promessa dele, então, não é infalível. Se é um lapso da memória de Deus, isso é impossível, Deus é perfeito. Né? Então, que mar que é esse que os protestantes inventam? É o mar do caos. Na verdade, tem uma perspectiva aí de mentalidade revolucionária forte. Não à toa lá no começo da Reforma, que não é o nosso assunto aqui, mas desemboca lá. Lá no começo da Reforma, ou com alguns reformadores, eles vão querer apagar a história como se aquilo fosse uma deturpação e uma busca por um ideal de um tempo áureo. Né? Muito provavelmente... Leandro, é sempre de novo, né? O movimento revolucionário, ele sempre quer ressignificar a história, né? Então, o que a gente vê em todos os regimes revolucionários, eles olham para trás, só que eles modificam a história para favorecer o ideal revolucionário, né? Então, eles tendem a olhar a Idade Média como se fosse um período, como eles chamam, a Idade das Trevas, quando, na verdade, se a gente for imparcial na nossa análise, se a gente pegar fontes históricas confiáveis, a gente vê justamente o contrário, né? Você mencionou o iluminismo, que para eles é um momento iluminado. E se a gente olhar para a história, como um momento iluminado pode ter desembocado num evento, por exemplo, né? Ter nascido num evento, por exemplo, como a Revolução Francesa, né? Então a gente vai ver que o fruto, né, da árvore revolucionária ele é podre. E o fruto da Idade Média, ele é rico, ele é um fruto muito bom, né? Então eu acho que a gente tentar resgatar a história, eu acho que o nosso papel como católico é tentar resgatar a história real. A gente não tenta ressignificar a história, a gente tenta entender a história como ela é, né? Justamente. Tem até aquela famosa, acho que é uma das frases mais famosas do Cardeal Newman, que é aprofundar-se na história e deixar de ser protestante. De fato é. Exato, muitos fizeram esse caminho, acho que foi o meu caso, foi o seu caso, sim. Foi o caso de muitos que estão aqui nesse grupo, inclusive. A luz do iluminismo, né, que iluminou o iluminismo, devia ser o reflexo do sol na guilhotina, cortando os pescoços na Revolução Francesa. Sim. Né, que aquilo foi a luz do iluminismo. Né? Ou uma ideia de liberdade, suposta liberdade, como a ideia que embasou a Fundação Americana, que nós estamos vendo onde está desembocando hoje. Né? Mas assim, falando de Idade Média, foi um período, como você disse, né? A queda de Constantinopla, eles colocam ali até a segunda queda de Constantinopla, alguns colocam até a Reforma, depende muito do autor. Podia dizer que o meridiano ali 1500, né? Vamos arredondar. Exatamente. Que daria mais ou menos um período de uns 1000 anos de história. Mas aí, vamos colocar então em relação a essa coisa do caos. Tá? E por que eu estava falando tanto do mar, do caos? Por exemplo, o cristianismo vem numa era de uma certa estabilidade do império onde ele se coloca ali primeiramente, que é o Império Romano. Né? E naquele começo tem toda a perseguição, os mártires, os primeiros perseguidos. Não há um desenvolvimento doutrinário forte ali. Na verdade, há mais uma espécie de defesa, né, ou de embasamento da fé, digamos assim, que é outro ponto também de uma forte discórdia, mas o padre Sertiange tem um livro que se chama O Milagre da Igreja, se não me engano, e ele faz a comparação da igreja com uma árvore. Então, quando você tem ali no começo tudo muito incipiente, aquilo que está incipiente no começo da igreja, ele tende ao desenvolvimento. Ele vai se desenvolver em algum momento. Né? Isso aí, o Cardeal Newman também mata isso aí naquele livro dele, Ensaio sobre a Doutrina Cristã. Né? Sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. Qualquer denominação protestante, evangélica, ela é um desenvolvimento. Tá? Então eles não podem alegar que a igreja criou doutrinas durante a Idade Média, porque eles também são desenvolvimentos e até frutos de outros desenvolvimentos. Então dentro da Idade Média você tem um período onde você começa ali com uma desestruturação geral do Império, por volta do ano 400. Então você já começa a ver o caos e o mar se instalando na sociedade. A sociedade está difusa, a sociedade está caindo, a sociedade está se desmoronando.
tem um monte de gente ali que não sabe, tem toda uma estrutura que está sendo destruída, né? Tem invasões, aí a gente pode colocar até em relação ao mar, o mar dos povos bárbaros ao redor que estão entrando, que estão chegando, que estão destruindo o império, que estão querendo entrar, que estão pilhando. Alguns povos muito bárbaros, alguns povos bárbaros que depois foram sendo incorporados pelo que viria a seguir, né? Mas aí fica o seguinte, se a Idade Média, que já é chamada Média ou Idade das Trevas, tá, por uma baita má vontade dos iluministas, né? Que é como se, é um período assim que não aconteceu nada, tinha lá a São 1000 Grécia anos clássica, perdidos, né, Leandro? 1000 anos Perdidos. perdidos, exatamente. Tinha a Grécia clássica, muito bonito, e nós estamos recuperando tudo aqui agora, olha só, agora a gente consegue fazer estátuas, agora a gente consegue fazer obras de arte verdadeiras. Na verdade, esse repúdio é um repúdio àquilo que a Idade Média significou, que era o quê? Realmente uma ordenação mais de comunidade centrada na revelação, né? Todas as outras religiões e outras sociedades, de alguma forma, até têm alguma correspondência com a sociedade medieval como ela foi, principalmente na sua estrutura hierárquica. E isso é um ponto também difícil para se entender hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos na era da democratização total. Então todas as pessoas acham que todo mundo tem que ser igual, né? Inclusive na igreja hoje, infelizmente, há muito desse pensamento de que, sei lá, o padre é só um homem igual a nós, é tipo um protestante ver um pastor, né? Ele é só um homem igual a nós, mas só que ele tem uma capacidade que você não tem. E só por isso, só do fato dele conseguir, dele poder realizar o rito da Eucaristia, da consagração, ele já está um ponto acima de você, né? Num sentido de vocação. Então, isso aí era uma visão muito clara na Idade Média. Mas isso aí começou a ser estruturado quando? E aí que vem a questão do Império estar derruindo. Tá? Então, a Igreja Católica malvadona, né, ali por volta, até um pouco antes da queda do Império, já começou ali a olhar para a realidade do Cristo, das Escrituras, que ainda estavam com um cânone sendo definido, lembremos bem, né? Por volta do século III, IV ali, que terminou a definição do cânone. Ver todo aquele império caindo. Tá? Esse império que estava caindo era um império que oprimia no começo os cristãos e depois deu liberdade para os cristãos. Ou seja, que força era essa, se já estava deturpada ali, que poderia não salvar um império, não era só salvar um império, mas é colocar algo totalmente novo e elevado acima disso aí, como foi depois a sociedade medieval. Lógico, a sociedade medieval, ela não foi o reino de Deus na Terra de forma perfeita, entendamos bem, tá? Tem alguns alguns cruzadinhos de internet mais exaltados aí, que acham que a Idade Média foi algo perfeito, eles queriam voltar para a Idade Média. Eu não quero voltar para a Idade Média porque se eu fosse voltar para a Idade Média, provavelmente eu ia limpar a fossa lá, entendeu? Então eu não quero fazer isso. E assim, que princípio que é esse? Agora a gente precisa olhar, dentro da Idade Média, os frutos da ordem da igreja, da passagem no meio do mar, da estabilização no meio do caos. Começa como? Primeiro, ali você tem no começo uma espécie de caos dogmático, caos do entendimento de quem seria Cristo, de que seria a igreja. Então começam a vir o quê? O princípio dos concílios. Concílio que muita gente, né, Leandro, acha que é uma ideia católica, né? Só que se você Sim. for pensar bem, o pessoal esquece que no próprio livro de Atos a gente já tem um concílio em Jerusalém, né? Então... Justamente. Assim, o concílio, na verdade, é uma ideia católica. Sim, né? É que eles acham como negativo, né? Eles exatamente. Isso não. A igreja, assim, domina. É muito engraçado isso aí, João, porque, assim, qualquer coisa que um protestante, de repente, fala assim, a igreja católica
quer colocar lá, faz uma espécie de separação, leigos, né? Tá. Toda reunião de igreja, eu já fui, assim, membro de diaconato em igreja evangélica, e não entrava o povo todo nas reuniões para definir algumas coisas. Eu nunca vi ninguém levantar e interromper o pastor, né, no meio da pregação. Exatamente. Então você tem o quê? Você tem uma caricatura de concílios ali, ou de sínodos, seja lá o que você queira. Mas como você disse, o primeiro concílio está lá no Atos dos Apóstolos, né? Todo mundo fala, de repente levanta-se Pedro. Pedro se levanta e todo mundo fica quieto. Lógico, Pedro ali ele era o primeiro. Sim. Ele já tinha essa prerrogativa. Talvez depois, na ele conclusão, mesmo, né, Leandro, do concílio, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor, né, coisa alguma, além de que vos abstenhais e tudo mais. Então, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo, né? Então, olha a pretensão, né? Se fosse simplesmente uma instituição humana, como os protestantes acham, é uma pretensão sem tamanho. A gente diz, olha, o Espírito Santo concorda com a gente, né, no que a gente está instituindo aqui. Tanto que eles invertem em geral, falam assim, ó, nós oramos e o Espírito Santo nos mostrou, né? Mas é aquela coisa, né? É a promessa de Jesus a Pedro. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Sim. Você vê que Jesus não falou para Pedro assim, tudo que eu ligar no céu, vocês vão estar ligando por consequência na terra. É o contrário. Sim. E aí a outra coisa interessante, porque na Idade Média que teve toda essa linha, que sempre tinha um resquíciozinho gnóstico lá em algum canto da Idade Média, seja lá na Bulgária, seja lá no sul da França, e no começo o gnosticismo entrou pesado e tentou, né, bagunçar, digamos assim, a igreja, outro elemento de dissolução. Você vê que a igreja, e isso é outra coisa que é um resquício gnóstico dentro do protestantismo, ela não abdica do homem. E esse é um dos grandes pontos de glória, digamos assim, da igreja na Idade Média. E é um dos grandes pontos de discórdia e daquilo que os protestantes discordam da igreja, principalmente na Idade Média. A igreja, Deus pega e ele não faz com que Cristo seja um espírito, ele não faz com que Cristo venha como um Deus com todo o seu poder e glória, mas o que ele faz? Ele assume a natureza humana. Ele assume a carne. Ele não a renega, ele a assume. Ele faz eu não ia falar fusão aqui, mas fusão é um termo que não daria muito certo, pode até ser levado como uma heresia. Mas ele adiciona à sua natureza, a natureza humana. E essa mentalidade da igreja que perpassou a Idade Média. Você percebe que na Idade Média, tudo que era feito tendo em vista o caráter humano, mas também o caráter divino. Que caminha juntos, né, Leandro? Exatamente. A gente vê o desastre quando separa isso, né? Porque você está separando, você está caindo ou em uma ou em outra forma de heresia. Né? Maria não pode ser mãe de Deus. Maria é mãe do Cristo. Então aí já está uma abdicação dessa união do ser humano com o ser divino. Não por acaso condenada num concílio como heresia, chamado nestorianismo. Né? Ou então, uma outra forma de você ver isso, que eu estava falando da Idade Média, ela assume, a Idade Média percebe e ela vem assumindo essa questão dessa união de Deus com o ser humano. Então, se a igreja é a continuidade da encarnação do Cristo, as suas ações têm que ser encarnadas também. Você não pode ter uma igreja, o menino aqui falou, Lucas, união hipostática, que é o termo correto da união, né, da natureza divina humana de Cristo. Você não pode simplesmente abdicar da natureza humana, nem no homem e nem na sociedade. Porque se a igreja vem como também um corpo, né, que é social, ele tem que se fundir, se imiscuir, ele vai se imiscuir na sociedade. E essa tensão perpassa também a Idade Média. Essa tensão do humano com o divino. Essa tensão do humano com o divino, ela se mostra em todos os dramas que a igreja viveu na Idade Média.
muitas vezes por culpa de homens que quiseram usurpar do poder da igreja, principalmente imperadores, reis, como também da fraqueza de alguns homens que estiveram até muitas vezes sendo papas, né? A promessa de Cristo estar com a igreja não era uma promessa de uma incorruptibilidade no sentido material, digamos assim. Tanto De que, cada infelizmente, elemento, né, do clero. de cada elemento, justamente. Mesmo porque, voltando lá para o começo, nem Judas teria aparecido se fosse assim, né? E ele mesmo escolheu. Não estamos falando de alguém que foi colocado lá, não. Cristo pegou e falou, você vem para o meu grupo de 12. Né? Então, nesse sentido, a Idade Média ela tem que ser entendida como essa assunção da natureza humana pela divina. Lógico que isso, como eu já falei, não instalaria o reino de Deus na Terra no sentido de perfeição, de fim dos tempos, como alguns até quiseram fazer. Então, o que acontece? Você tem as instituições que estavam decaindo, onde eles vão se apegar? Principalmente aqui no Ocidente, na Europa, que era onde estava ruindo o Império. Entra o princípio do quê? Da ordem, da bondade, do amor de Deus, da caridade, num primeiro momento ali, principalmente com os monges, que começam a reordenar e, digamos assim, estruturar materialmente a Idade Média. Então eles vão como que sendo um princípio de ordem mais social. Sim. Eu posso citar uma imagem, Leandro? Eu gosto fica à de vontade. trabalhar com exemplos e imagens, né? Para ilustrar esse período. Você fala e vem um filme na minha cabeça, né? A gente vê ali esse período da história, né? Ali o comecinho da Idade Média, como a gente já mencionou, por volta do ano 478 ali, com a queda do Império Romano do Ocidente, a gente vê uma bagunça, né? Então o Leandro já mencionou os bárbaros, né? Então é bárbaro de todo lado. Imagina assim, Roma dominando como um império, dominando o mundo conhecido daquela época, né? Toda a Europa ali, a região da Ásia, da África e tudo mais. E aí, de repente, você vê aquelas hordas bárbaras, né, invadindo todo o império, e aquele império sendo fatiado em centenas ali de pequenos reinos, né? Cada um com uma linguagem, cada um com costume, cada um com uma cultura. Então você tem essa disseminação, essa perda dessa cultura romana, né, que já era greco-romana, né, que a Roma já pegou para si a cultura grega, né, aquela cultura clássica, aquela beleza da arte, da filosofia e tudo mais. Aí você vê isso sendo esmagado na sua frente. Então, assim, toda a história humana sendo destruída. Então, o cenário ali era de caos, né? Puro caos. E aí você tem aqueles monges, né, nos seus monastérios ali, a vida monástica, o início da vida monástica, juntando esses cacos, né, Leandro? Sim. Então eles estão pegando esses cacos e ali eles estão construindo um colosso novamente, né, que seria a sociedade. E aí é que entra o ponto da divinização digamos assim, divinização não, vou usar um outro termo aqui, da assunção dessa natureza humano-divina. Porque eles não estão só reconstruindo, eles estão fazendo algo novo, né? Eles estão percebendo aqui onde o Logos estava antes dele se encarnar. Antes do Logos se encarnar, né, haviam o que alguém chamou de as sementes do Logos. E aí eles começam a assumir isso como essa percepção, né, de que, não, isso aqui dá para, isso aqui, vamos, digamos assim, limpar o caráter pagão, bárbaro e assumir. Isso aqui a igreja começa a assumir, né? Que é onde os protestantes começam a dizer que há a paganização da igreja. Né? Você vê que está tudo ali. É a não percepção do que é a natureza divina assumir a natureza humana. Né? A natureza humana, ela se desenvolve, ela se mostra, digamos assim, de várias formas. Ela não se mostra só numa pessoa separada, né? Ela tem desdobramentos sociais, desdobramentos culturais, e esses desdobramentos também são assumidos, digamos assim. E é isso, nesse ponto que a igreja começa a mostrar realmente a sua grandiosidade, digamos assim, a grandiosidade que nós vamos ver mesmo, sim, fisicamente falando,
mais para o final da Idade Média, ali na cultura, nas artes, né? Mas já começa a ver na Idade Média mesmo, né? Quando, por exemplo, você pega a percepção de que no começo você não tinha templos, você tinha que fazer até escondidas as reuniões eucarísticas. Depois você começa a usar templos antigos. Depois você começa a perceber a unidade também que há entre o caráter humano do templo, o caráter, né, criado do templo, e do Criador que está, digamos assim, se mostrando naquele templo, se mostrando naquela construção, tanto que isso vai ganhar uma forma, um caráter, assim, de fazer com que o templo realmente seja, digamos assim, o Cristo em forma de pedra. Vide as catedrais góticas, né, irmão? Justamente. Então tinha toda uma correspondência. Então, quando isso começa, a cosmovisão antiga, digamos assim, sendo destruída, e ela era baseada em ciclos, não era baseada numa revelação. Não era algo que vinha de cima para baixo, era uma percepção do homem. Essa percepção é natural em qualquer povo, né? Todos os povos tradicionais, em geral, têm a percepção cosmológica. A maior parte tem, de certa forma, algo que corresponde à verdade. Mas aí você tem o próprio Criador do cosmos, digamos assim, mostrando como ordenar essa cosmovisão, né? Voltando lá um pouco só para os concílios, e isso é importante também para a gente perceber essa questão da encarnação, né? O primeiro concílio assim, mais famoso é o de Nicéia, que é um concílio que vai combater a controvérsia ariana, enfim, que foi no ano 325, né? Então ali já demonstra assim, você vê que ainda tinha uma certa dificuldade na percepção, em alguns pontos, da natureza de Cristo. E ali realmente é afirmado como dogma que Cristo é consubstancial ao Pai, né, da mesma natureza do Pai, né? Você vê, no ano 325. Então, quanto tempo que demorou para a igreja conseguir, assim, o dogma, a coisa que já existia, já estava no Cristo, ser definida como doutrina. Não é uma coisa assim que bate pronto, né? Não estava lá no cenáculo. Isso aí ainda foi sendo percebido, foi sendo entendido, digamos assim, pela igreja, né? Uma vez eu lembro um texto do professor Carlos Ramalhete que ele, até acho que o texto era o tempo da igreja. E a igreja, ela não tem a pressa, principalmente essa pressa moderna, entendeu? A igreja tem o seu próprio tempo, né? Aí depois você vai percebendo que os concílios que vêm depois, Constantinopla, que são os dois primeiros, que até formam, digamos assim, o nosso credo, a nossa estrutura primais de fé, eles estão entendendo a natureza da pessoa de Cristo, né? E ali eles já começam a ter essa percepção mais dogmática mesmo da natureza do Cristo. Isso aí vai fortalecendo essa visão também do ser humano divino, né? Isso foi antes da queda do Império, né? E aí começa a vir também o desdobramento, porque também havia pessoas que não tinham um entendimento correto da natureza do Espírito Santo ou da sua processão. Então, olha só, qualquer alegação que um protestante faça, mas essa doutrina é bíblica ou não é bíblica. Primeiro, a Bíblia também foi... entender o cânon bíblico também foi um desenvolvimento e demorou pelo menos 3 séculos para a igreja entender o correto cânon bíblico, né? A pessoa do Cristo, o centro da nossa fé, né? Para você ter um desenvolvimento dogmático disso aí, demoraram 3 ou 4 séculos para você chegar e afirmar realmente, poder fazer uma separação. Não, isso aqui não é, tá? Eu não duvido, de repente, que Ário ou outros hereges tivessem uma fé no Cristo, mas nesse mar caótico de falta de definição dogmática, Deus, por meio dos concílios, por meio da sua igreja, ele vai começando a ordenar melhor para o entendimento do ser humano
como ele já tinha dito também, né? Tem muitas coisas para vos dizer, mas vocês não vão entender tudo agora. E o detalhe, ele não disse para aquela geração dos apóstolos, digamos assim, de forma Ele dogmática, não num tinha essa concílio. pressa, né, Leandro? Novamente, o Exatamente. tempo da igreja, né? Não tem essa Exatamente. urgência. Ah, vocês precisam saber tudo nos próximos 100 anos, né? Essa visão Justamente. apocalíptica, né? Até interessante a gente pensar, né? Você mencionou a fé, por exemplo, que um sujeito igual a Ario podia ter no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que essas pessoas se perdiam? Porque elas deixavam de ouvir a igreja. Então o problema Sim. não era a falta, né, do papel escrito, né? O problema era que Sim. elas não queriam se submeter à hierarquia da igreja, né? Então você vê que Exatamente. a firmeza nossa não está em seguir a nossa interpretação da Bíblia, a interpretação do pastor do bairro. A nossa certeza está em seguir a hierarquia como um todo da igreja, né? Como eu posso dizer, o magistério da igreja, né? Isso. Então a Exatamente. segurança sempre é essa, né? Não é um pedaço de papel, a segurança é o corpo de Cristo, né? O corpo que ele deixou. Justamente. E essas foram as deliberações que vêm nos concílios, elas são deliberações do magistério, né? Da tradição. Vocês falaram, você e o Alexandre falaram aí, acho que é uma semana ou duas atrás, da tradição, da sagrada tradição. Acho que o Davi A gente falou falou alguma do coisa também do sim, o magistério, Davi né? Do falou da magistério e da tradição, Mas uma coisa acaba relando na outra. Uhum. Porque são as forças vivas da igreja. Sim. E é esse que é o ponto. Aí também tem a dificuldade de entender a assunção da natureza humana pela natureza divina. Entendeu? Porque ela também vai se demonstrar no trabalho do magistério da igreja, que é feito por homens. Que é a outra alegação. Ah, mas a igreja foi criada por homens. Não, ela foi criada por um homem, que é Jesus Cristo. Mas esse homem é Deus. Então você tem que ter toda essa percepção. No fundo, é toda uma percepção errônea da natureza de Cristo, me parece. Apesar de muitos saberem descrever essa natureza, saberem o que é a união hipostática, estudarem sobre isso, mas não veem a decorrência do que é um ser divino assumir a natureza humana. Sim. Entendeu? Até É na uma intencionalidade, né, Leandro? Tudo Sim. que Jesus faz é intencional, tudo que ele disse, né, todo o simbolismo ali. Então, quando ele olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não estava fazendo um joguinho de palavras como pensam alguns protestantes, né? Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, né? Exatamente. E os protestantes falam, mas a pedra é Cristo. Não, são duas pedras. Né? É a pedra Pedro e a pedra Cristo. Até porque isso é bem comum nas escrituras, né? Lógico. A gente ter esse duplo sentido. Claro, isso, um é fundamento e o outro é pedra angular. Um começa e o outro fecha. Então, por isso que até Paulo fala, é uma visão do Apocalipse. O fundamento é quem? Os apóstolos e os profetas. Então há o fundamento ali. Esse fundamento está centrado na pessoa de Pedro, que unifica. Né? Mas vamos lá. A gente está abordando muita coisa aqui, porque, como eu falei até para você em conversa particular, é difícil você falar sobre a Idade Média. Né? É muito complexo o assunto. Sem dar todo esse contexto, né, Leandro? Exato. Mas eu estou preocupado realmente com o contexto, porque parece que assim, a visão que houve deturpação na Idade Média, parece que ela já começa no contexto. Nessa falsa percepção de que, sei lá, como teria sido a Idade Média então, dentro da percepção protestante? Ela teria sido uma sociedade secular. Ela teria sido um Estado laico. Né? Porque não tem essa visão que, assim, a influência espiritual ela vai desembocar na sociedade camponesa, na sociedade aristocrática, nos reis, nos trabalhadores, nos nobres, nos príncipes, nos mendigos. E, óbvio, o que está em primeiro lugar quando você coloca numa escala? Não são as partes materiais mais baixas, até no corpo humano. São as partes espirituais, é a parte espiritual. O espírito comanda, ele está acima. Então, aí a igreja vem como essa força espiritual que vai de cima para baixo ordenar a sociedade. É lógico que a igreja vai assumir o poder. Lógico também que em muitos momentos esse poder, tanto da parte de alguns membros da igreja, como da parte de, como eu disse, pessoas poderosas da época, ele quis se imiscuir de uma forma não saudável.
né? São sofrimentos do corpo de Cristo, isso. Que foram corrigidos, que muitas vezes até tenderam a ter um prosseguimento, como algumas ideias de sujeitar, em alguns momentos até, quase que uma vassalagem, não uma vassalagem, mas uma sujeição muito forte da igreja a um poder secular, né? Mas mesmo quando isso aconteceu, você vê, por exemplo, quando isso aconteceu de forma mais forte, mais clara, que foi ali mais ou menos na época do Carlos Magno, no ano 800, ainda assim, através de uma certa desordem, a igreja ela prosperou no seguinte sentido: através disso, toda a forma de educação da Idade Média que veio depois, ela começou, né, ali a ser melhor desenvolvida, né? Você aí tem até a criação, a ordenação de textos, pontuações, passando pela criação de escolas, Todo o nosso método catedrais. científico, né, também, advém da Exatamente. Idade Média. Mas você vê que assim, essa percepção de que até que um rei ou um imperador, de certa forma, ele tem que estar ligado de alguma forma com o sentido espiritual da coisa, né? Ele tem que estar sujeito, ou naquele caso, pelo menos ele tem que estar caminhando junto. Sim, e a gente tem aquela visão distorcida, né, Leandro, que a igreja, ela perseguia os estudiosos, né? Quando, na verdade, não é a minha versão, não é a sua versão, não é a versão da igreja, é a história. Se você pegar fontes aí confiáveis da história do período da Idade Média, você vai ver que é justamente o contrário. A igreja, ela financiava as pesquisas, né? Então a gente tinha a igreja como uma propulsora da ciência. Se a gente tem a ciência moderna, é por conta da igreja. Não tenho dúvida nenhuma. Ou vocês acham que aqueles bárbaros que invadiram o Império Romano iam fazer ciência? Né? O pessoal druida ali que acreditava em superstição e tudo mais, eles não iam fazer ciência. Se a igreja não mantém o método grego, né, de inquirição da verdade, da filosofia grega, se ela não mantém a cultura romana, e se ela não fomenta a ciência, hoje nós não estaríamos aqui usando o Instagram. Eu posso dar certeza para você. E não só a ciência, que, por exemplo, só como nota, assim, das crateras lunares, eu acho que, eu não lembro se são mais de 20 ou 30, tem nomes de padres. Porque eles que conseguiram detectar, né? Então. Isso que a igreja era contrária à fé. Imagina se fosse a favor, né? A igreja era contrária à ciência. Imagina se fosse a favor. A coisa mais absurda é você fazer fé e ciência como se fossem duas coisas separadas. É uma falsa dicotomia. É uma falsa dicotomia que faz pessoas terem fé na ciência. Né? Tanto que eu gosto muito daquela frase: um pouquinho de ciência te faz ateu, e muita ciência te faz crer em Deus. Exatamente. Né? Como está escrito até acho que é no livro de sabedoria, né? Deus dispôs todas as coisas em ordem, com peso, medida. Quer dizer, já há princípios até escriturísticos para você trazer depois e fazer uma avaliação. Você também tinha percepção para a criação da ciência, com a visão cristã, que os objetos da criação, eles eram criação, eles eram criaturas. Eles não eram dotados, eles tinham uma estabilidade, eles não eram dotados de poderes mágicos ou qualquer coisa dessa, nesse sentido. Isso é uma quebra com o paganismo, né? No paganismo, você tinha o sistema solar e os planetas conhecidos como divindades, né? Então uma divindade, ela é volitiva, né? Ela poderia simplesmente escolher, hoje eu vou para a guerra, então eu vou sair dessa órbita aqui, né? Justamente. Até em sentido no caráter assim da visão dos planetas, a igreja coloca uma ordem de cosmovisão. Né? Você vê que, por exemplo, Dante usa essa cosmovisão ptolemaica da ordem dos planetas, das esferas, tudo num sentido que espiritualizado, tudo num sentido mais elevado, tanto interior como exterior. Vamos abrir uma polêmica aqui, Leandro? Ixi. Eu até sei você já sabe o que eu ia falar, não podia perder essa, né? Vamos falar da Terra plana aqui, né? Sem entrar nos pormenores, mas só para dizer o seguinte: muitas pessoas céticas, elas querem culpar a igreja da ideia da Terra plana, né? O que, na verdade, se você pegar na Idade Média, se você ver as esculturas na época da Idade Média, você vai ver que sempre você tem Cristo ou Nossa Senhora ou o Menino Jesus com um orbe na mão, né? Então, é um globo, então não tem sentido isso.
se fosse, né, o Cristo teria que ser um pizzaiolo, né, porque ele tem que estar com um disco na mão, né? Exato. Vou Exato. voltar pro Dante. Dante, Sim. a cosmovisão dele, mesmo que seja assim, você vai falar assim, isso não é real no sentido que ele coloca, né? Por exemplo, Satanás cai, então ele abre o abismo e do outro lado surge uma montanha que vira a escada, o purgatório que vai para o paraíso, né? Só. Mas você já vê que ali também tem a visão implícita de um globo. Isso no século XIII. Então, isso que eu ia falar, é importante ressaltar isso, né? Dante aí como um grande luminar da Idade Média, né? Se a gente Justamente. dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, a gente está jogando no lixo um homem que é um dos maiores gênios de toda a história humana, que é o Não, Dante. vamos lá então. Eu vou tentar cronologicamente. Santo Agostinho. Que já começa, né? Lá no comecinho da Idade Vamos Média, né? começar com o pé no peito do cidadão. Santo Agostinho. Tá? Leia os escritos de Santo Agostinho. Se for pegar só Confissões e digamos assim, a parte onde ele fala, por exemplo, do tempo. Tá? Aquilo ali, poucos modernos entendem hoje. Você vai pegar aí depois, o próprio Alcuino mesmo, na corte ali de Carlos Magno, né? Santo Anselmo, talvez o maior de todos os teólogos, São Tomás de Aquino, Você ia falar. tá? E muitos outros que Duns surgiram Scotus. nessa época. Duns Scotus. Para não falar que nós somos machistas, Santa Hildegarda de Bingen, tá? Foi mística, foi santa, São foi Francisco de música. Assis. São Francisco de Assis, se bem que São Francisco de Sales é um pouco depois, mas também São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. Tá? Então, todo esse preparo dessa percepção da divinização da natureza humana, digamos assim, e da assunção da natureza humana, da natureza humana pela natureza divina, é que vai dar essa estrutura para que na Idade Média você tenha uma visão de sociedade onde a base ela é algo que transcende simplesmente aquilo que é material, entendeu? Você não pode resumir ao que estava aqui. O pessoal fala assim, na Idade Média as pessoas eram mais cristãs ou a igreja dominava. A igreja ela era esse elemento de ordem no caos, né? Tanto que isso aí foram ideias depois que entraram revolucionárias e muito subjetivistas. Mas todo o princípio de reforma, por exemplo, que existia na igreja, ele não saía da igreja, como, por exemplo, Martinho Lutero fez. O que não é uma reforma, né, Leandro? Porque como que você vai reformar destruindo, né? Ou construindo outro? Exatamente, é uma revolução. Você está criando um novo princípio e é claro nos escritos de Lutero que ele não estava... A ideia dele era mais criar outra coisa do que combater algo que estava errado na igreja, né? Era mais isso. E aí você vê um São Francisco de Assis, por exemplo, aquilo é uma reforma, né? O que ele propôs, aquilo é uma reforma dentro da igreja, ele não saiu da igreja. Exatamente. E houve antes outras reformas, né? Você pega com o movimento monástico, começando ali com São Bento, principalmente com São Bento, estruturando o movimento monástico, que começa da ordem, não à toa São Bento é patrono da Europa, porque a Europa, digamos assim, ela... Deve muito a ele. Ela começou a engatinhar nos moldes atuais lá com São Bento e com o movimento monástico que não só guardava ou estava ali começando a buscar a cultura, incorporá-la, digamos assim, na cristandade, mas a ordem física, né, os mosteiros, eles se tornaram, digamos assim, quase como se fossem oásis. Eles faziam ali até recuperação de terras, né? Criavam animais, davam chance para as pessoas trabalharem. Depois veio a sociedade feudal, tudo bem, aí teve uma reestruturação. Até a sociedade feudal, ela era, de certa forma, ela tinha uma visão mesclada do cristianismo com uma certa visão que veio ali, principalmente dos povos germanos, dessa coisa desses laços, né, de vassalagem, laços de... me foge a palavra agora... não é uma submissão, você fala submissão hoje, as pessoas acham que o vassalo, ele era escravo. Né? Suzerania, eu acho. Suzerania e vassalagem. Eles eram escravos, eles eram servos realmente, né?
no Que é sentido de diferente de serviço. escravo, né? Exatamente, exatamente. Eles podiam usufruir do fruto. Isso é importante ressaltar também. As pessoas acham que o povo era oprimido, falando pela questão social, né? Mas se você Sim, compara hoje o mundo moderno, né, pós-moderno, a gente vai ver que o homem moderno, ele é muito mais escravizado do que um homem da Idade Média. Se você pegar o tanto de horas que um homem da Idade Média, eu já li um estudo sobre isso, o tanto de horas que um homem da Idade Média tinha vaga para poder focar a família, poder focar a Deus, é muito maior do que hoje. Porque sim, toda festa religiosa, por exemplo, era feriado instituído pelo Estado, né? Então, toda festa religiosa, muito mais do que a gente tem hoje, no Brasil a gente ainda tem bastante, mas tem países que não tem sim. feriado nenhum quase. Era É. data santa, então os homens não trabalhavam, né? Havia E um respeito pela lei divina. o pior hoje no Brasil, né, antigamente o pessoal chamava de dia santo, né? Hoje o pessoal chama de feriado, que já Exato. demonstra a secularização da sociedade. Aí Sim. o cara pega lá, sei lá, Sexta-feira Santa, E é um acha que é dia de para passear, jejum, né? penitência, o caboclo vai lá fazer churrasco, vai comer, come Sim. carne, enche a cara de cachaça. E você vê que até nisso, né, mesmo Sim. tendo ainda o resguardo do calendário no Brasil, Não significa a muito, né? mentalidade secularizou-se, né, Sim. o que é triste. A Perdesse a mentalidade, alma, inclusive, né? Se você for perdeu-se pensar, a alma. perdesse a alma do povo. Isso. E era essa alma que estava imiscuída na sociedade da Idade Média, né? Por mais que, assim, a pessoa podia ser um criminoso, né? Ela teria, de repente, Um um certo escrúpulo temor, né? em algum momento, isso, de procurar uma confissão, alguma coisa assim. Então nós caímos. Se você colocar assim o cosmos, toda a ordenação das coisas, como alguns defendem, eu vejo que é uma visão correta, que ele tem um nível corpóreo, um nível de alma e um nível de espírito. Espírito, ânima, corpus. Nós estamos hoje, na sociedade moderna, no nível corpóreo total. Esquecemos até o nível da alma. Você vê o comportamento das pessoas hoje, em participação especial, hein? Tem. Você Acordou vê, aqui. é, Vai lá, depois o pai vai lá. você vê hoje, por exemplo, a maneira como as pessoas encaram o calendário, tudo vai sendo destituído dessa alma que perpassava a sociedade medieval. Aí é que está o ponto. Ah, mas a igreja dominou. Ah, mas o Papa fez não sei o quê. Olha, meu filho, podem ter tido péssimos papas e a igreja nunca negou que houvesse, nunca tentou jogar ninguém debaixo do pano, igual algumas seitas fazem com alguns pastores. Ela só trata internamente, né? Infelizmente nós temos escândalos, mas o escândalo vem em qualquer lugar, né? E até o fato de um escândalo ser tão achincalhado na Igreja Católica já demonstra realmente a grandeza da Igreja, Sim, porque senão ninguém se né? chocaria, né? Se fosse uma instituição Exatamente, qualquer, todo mundo, normal, mais um ladrão é normal. exatamente. Tem lugares aí, né? Tem algumas seitas que o pessoal já se acostumou com ladrões Sim, até pregando, falando bonito, né? Não vou falar ladrões, sim. mas Ô Leandro, chantagistas, eu vou enfim. fazer uma provocação. Provoque. É, cara, e a Inquisição? Né? Eu acho que todo mundo tá aqui igual a mosquinha, com a mão assim, ó. E a Inquisição? Ah, eu, para falar a verdade, cara, eu não ia nem citar muito Inquisição. Porque, assim, é um negócio tão cabeludo, tá? Eu tenho até um livro da Inquisição ali do Christian Iturralde, que é um dos melhores que tem, dos melhores trabalhos que tem. E qual que é o problema de você falar da Inquisição? O correto seria a gente falar, assim, das Inquisições. Sim. Houveram várias, né? Em algumas houve abusos. Em algumas houve abusos. Se eu não me engano, a espanhola parece que foi a pior, né? Por essa percepção assim da sociedade toda debaixo da autoridade espiritual, muitas vezes quando a igreja entregava para o braço secular ia queimar o caboclo. Não Exato. estou falando que isso é Isso certo. então, mas isso é um ponto excelente para tocar, né, Leandro? Pelo menos assim, Sim, pincelando, acho que é o ponto central, entender que quem matava as pessoas não era a igreja. A igreja nem tem braço para isso. Se você for ver, a igreja nunca foi militar assim. e o pior, cara, por exemplo, olha como a igreja maltratava as pessoas na Inquisição. Existiam penitenciárias, onde os acusados pela Inquisição ficavam uma espécie de penitência mesmo.
como se, é a origem das nossas modernas penitenciárias. E existiam também cárceres seculares, de pessoas que, por exemplo, cometiam algo contra o rei ou contra a sociedade, enfim. Muitos que caíam nas prisões seculares blasfemavam de propósito só para depois eles irem parar nas penitenciárias da igreja, Que era terrível, da Inquisição. né? Como se fosse assim, Porque era muito melhor ficar na penitenciária que os da bispos, igreja. o pessoal com os padres lá controlavam do que na outra. Mas, por exemplo, ó, em suma, em resumo, bem resumidinho mesmo, o processo da Inquisição, o que era? Era realmente inquirir. Chegavam lá os inquisidores, tinha uma denúncia de heresia, chegavam os inquisidores, perguntavam o que estava acontecendo, davam 30 dias, se eu não me engano são 30 dias, em alguns lugares, para o acusado se defender, ele podia trazer testemunhas. Não existia isso no sistema penal anterior. Por exemplo, no direito romano. No direito romano até tinha alguma coisa, mas em Roma não era assim, não tinha esse processo todo, resguardando, digamos assim, um pouco do acusado, entendeu? Então a Inquisição, assim, houve os seus abusos? Houve, óbvio que houve, né? Mas, por exemplo, o Bernardo Gui, que é tão conhecido, infelizmente conhecido, não conhecido, mas tão citado como um terrível inquisidor, ele tinha um manual do inquisidor, digamos assim, de boas práticas. E assim, tinha todo o cuidado com a pessoa que era inquirida. Não era assim, os caras não chegavam, não era igual o Monty Python lá, Spanish Inquisition, aí os caras chegam lá, né, e começam a judiar do caboclo com um ralador de queijo. Não era assim que funcionava. Até porque a maioria dos elementos ali das máquinas de tortura que eles falam que é da Idade Média, se você for fazer um estudo sério, você vê que são todas falsas, né? Justamente, não existiam. Cinto de castidade não existia na Idade Média, gente. Tá? Mas o pessoal acredita em Hollywood, mas aí que é um problema, é entrar no imaginário, né? E outras coisas mais. A Inquisição é só um problema, as cruzadas seriam outro problema para citar. Como eu disse, são assuntos muito espinhosos dentro de um assunto que é totalmente espinhoso, que é a Idade Média. O que a gente tem que tirar da cabeça para estudar a Idade Média é ser indulgente com ela e ter esse entendimento realmente. A Idade Média foi baseada numa visão de assunção da humanidade pela divindade, não só pelos homens. Isso teve um resultado maravilhoso. Santos e mais santos surgiram na Idade Média. E surgem até hoje. Mas ali santos até de forma... com manifestações, né, grandiosas e extraordinárias. O São Francisco de Assis, uma Santa Teresa d'Ávila. Acho que o que tem que ficar muito, muito bem colocado, né, Leandro, é que a gente, para estudar um tempo, né, tanto a Idade Média quanto a Idade Antiga, qualquer época da história que a gente for estudar, a primeira coisa que a gente tem que tentar sair é da nossa casinha, né? É tentar sair do lugar onde nós estamos. Então, é muito fácil eu olhar a Idade Média hoje com a cabeça pós-moderna que eu tenho, de direitos humanos, da Disney, né? Da coisa mimosinha, e tentar olhar aquele período da história, que era um período que o povo era bruto. Então, você tem que comparar o seguinte: como era o mundo antes da Idade Média? Né? Como era o mundo bárbaro, por exemplo? Você acha que o bárbaro era bonitinho, igual Asterix e Obelix? Né? João, alguns reis bárbaros, eles gostavam de tomar suas bebidas fortes, cerveja ou outras bebidas fortes, em canecas feitas com o crânio dos caras que eles matavam. Pô. Pois é. Pô, agora sociedade legal, né? Agora você vai comparar isso com, por exemplo, o sujeito ter sua cabeça cortada porque ele fez uma blasfêmia, e antes disso ele ter tido um julgamento justo. Você olhar hoje para o mundo moderno é terrível, né? Você falar, cortei a cabeça de uma pessoa em praça pública. Mas você olha para o mundo antigo, eles iam olhar para essa Idade Média e falar assim, mas vocês são muito bonzinhos. Exatamente. E outra, essa percepção da heresia como algo muito sério. E hoje, sério, né, Leandro? A gente acostumou, assim, com N seitas, heresias, cisma, racha, qualquer... Assim, tem assim, igreja X, Assembleia Y, movimentos Nova Era, então nós estamos assim, é como se a cabeça fosse, né,
é o caos. De novo, o caos, o mar se fechando. O que você tem que pôr? O que vai no meio? A igreja. Então, eles viam essa percepção da heresia como algo que não só afetava, não é o poder da igreja. Você está afetando as almas eternas. Entendeu? Você está jogando gente no inferno por causa disso. Né? É muito mais grave do que um roubo, por exemplo, né? Claro. E isso, assim, é uma falta de hierarquia das coisas. As pessoas já não têm mais uma hierarquia correta das coisas. Eu vejo isso muito como um efeito protestantizante na nossa sociedade. Essa democratização total, né? A ideia de que não tem pecadinho e pecadão. Quantas vezes eu ouvi dentro da minha denominação protestante, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é tudo pecado. Aí você perde todo o senso de hierarquia das coisas. Justamente. Por exemplo, né, você exagerar na comida é a mesma coisa que você esfaquear umas 5 pessoas. É a mesma coisa. É igualzinho. Você vai para o mesmo lugar, mas não é assim. Então, e essa visão era... quando você traz para um julgamento humano, leva isso para um juiz humano. Ele mesmo vai achar ridículo, né? Agora, lógico. É realmente uma paralaxe cognitiva, né? Se a gente for usar um termo olaviano aí. Mais ou menos isso. E não só isso, uma perda das hierarquias, que é um nosso problema também hoje. A Idade Média era muito clara em relação a isso. As pessoas elas podiam contestar ou criticar papas, bispos, mas todo mundo sabia que ele era um papa e ele era um bispo. Ele não estava abaixo de ninguém ali no sentido espiritual. O cidadão era rei, entendeu? Ele tinha seus direitos. Hoje não, o pessoal fala em rei, não, mas o rei... Eles têm aquela visão do rei absolutista do século XVI já, 17, vindo ali com o próprio iluminismo. Até se você comparar também, mesmo um rei absolutista no pior período do que o absolutismo, e comparar com o movimento revolucionário ali do Robespierre, não tem nem... É brincadeira de criança aí. O cara é um amor, filho. Acho que é o Luís XIV, né? Luís XVI. Luís XV, 16, Luís XV, né? Tipo assim, nem comparava, não tem nem como comparar. Não dá pra comparar. Tanto que o povo, quando caiu em si, que saiu daquela neurose ali, o povo sentiu o baque, né? Daquilo ali, justamente, da revolução. Então, assim, só voltando um pouco mais para trás, nós estamos assim, eu tô parecendo aquele... esse filme tipo De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, Tenet. Esse Emmett Brown aí. Assisti esse Tenet esses dias atrás, aí, filme confuso, Deus me livre. Os caras começam a elaborar demais, mas vamos lá. Por exemplo, a assunção dos germanos, dos povos, dos godos, dos germanos, dos francos, dos povos bárbaros. Né? Você vê que os povos bárbaros trazidos para o orbe cristão foram muitos vícios, trouxeram. Mas você vê assim, esse caráter da igreja englobando, esse caráter realmente católico da igreja. Ela engloba tudo, ela abarca tudo. Né? Acho que era o Hilaire Belloc que falava, né, que não existia cristianismo. O que existe é catolicismo. Né? Porque hoje o cristianismo se tornou um termo diluído e vago. Sim. Né? Sei lá, até um mormon, hoje tem gente que considera cristão. Não tem nada de cristão. Basta falar de Jesus, né? Citar o nome exatamente. de Jesus. Justamente. Até o Henrique Cristo é cristão. E assim, até tem um livro do Christopher Dawson que eu... nessa questão de Idade Média, por exemplo, que eu recomendo, Christopher Dawson aqui, ó, ele tem 2, tem a formação da cristandade e tem a divisão da cristandade que está ali na estante. Esse livrinho aqui. E o que acontece? Ele é muito claro e ele é muito sincero e justo na maneira como ele expõe a Idade Média. Né? E ele era católico. Então, é uma boa fonte para aqueles que estão querendo começar a estudar. Do Daniel Hopes também, né, Leandro? Uma boa Daniel fonte. Hopes também. Eu confesso assim que o Daniel Hopes eu não tenho e não li. Se eu comprar o livro do Daniel Hopes hoje, minha mulher manda eu embora, porque custa R$1.000 o negócio. Exato, é uma coletânea. São 5 volumes, né? Exatamente, mas assim, maravilhoso. A Idade Média, se eu não me engano, é o volume 3, tá, gente? Para quem tiver interesse. Isso. Então, assim, um dos maiores historiadores da igreja, para quem não conhece, Daniel Hopes. Justamente. Um outro livro interessante, já que nós estamos... Eu só vou fazer essa inserção aqui. Esse aqui, ó, do Thomas Woods. Apesar que o Thomas Woods ele meio que descambou um pouco para o liberalismo, mas esse livro dele é muito interessante. Como a Igreja Católica
construiu a civilização Tem até ocidental. uma série no YouTube muito interessante com esse nome, Isso, né, Leandro? isso, que é ele mesmo que apresenta, e basicamente ele resume o livro ali, para quem não puder comprar o livro, ou tiver interesse de ver. São umas 5 ou 6 horas de série. E o que acontece? Por exemplo, ele coloca aqui, né, a estruturação da Europa por meio do movimento monástico. Isso já é uma percepção do homem divinizado. Então você tem que elevar a sociedade. Você pega ali para a Idade Média, a educação. Para que era a educação? A educação ela é para elevar o homem, para levá-lo ao nível da intelectualidade, ao nível da espiritualidade. Não é uma educação como a gente tem hoje, simplesmente técnica, utilitária, entendeu? Que deixa as pessoas assim, num nível mais raso possível. Era uma coisa muito elevada. Né? O pessoal acha assim, era perda de tempo. Não, era uma elevação do ser humano. Né? As potencialidades espirituais do ser humano estavam ali, digamos assim, em voga. Era a finalidade do homem. Que nada mais é do que educar para ir para o céu. Mas você está educando o espírito, você está educando para ir para o céu, porque é a ligação mais próxima que você tem com Deus. Né? Até desembocar na visão econômica da igreja. Doutrina social da igreja. Isso, uma visão de trabalho da Idade Média. Só que a visão de trabalho da Idade Média não era uma coisa impositiva, anestesiante igual é hoje. Né? Como você disse, hoje as pessoas se escravizam aí para comprar um celular. Entendeu? E é uma espécie de escravidão. Não no sentido da escravidão moderna, que era de judiar. Mas você viver para trabalhar, né? Exatamente. As pessoas ficam escravas de suas carreiras, as pessoas ficam escravas de sonhos que simplesmente se resumem a sonhos materiais. Ou seja, nós estamos no nível mais baixo, no nível corpóreo. Sim. E o que a gente tem que... E o que os educadores da Idade Média, eles pensavam no nível mais alto, no nível espiritual. Isso Sim. Porque eles entendiam essa questão. Não só o homem foi criado à imagem de Deus, como Deus usou essa imagem e pegou para ele mesmo, entendeu? Foi na questão da união apostática. Eu acho que assim, né, acho que a gente já está em 1h15 mais ou menos, né, de live, tá. E a bateria aqui está acabando também, do celular, não é a minha não. Mas assim, a minha tá acabando. Acho que o importante é deixar muito claro o seguinte, né, como toda live que eu participo, eu gosto muito de deixar isso claro. Se você está nos assistindo, né, se você nos ver depois no YouTube, né, esse vídeo, e você tiver dúvidas sobre a Idade Média, não precisa confiar no que eu e o Leandro estamos te dizendo. A beleza da fé católica é essa, você pode pesquisar por você mesmo, a igreja te convida a esse estudo sério e você vai chegar às conclusões pelo seu estudo. Então, assim, a única coisa que eu te peço não estuda razoavelmente, não estuda por cima, se aprofunde. Se você se aprofundar, eu tenho certeza que você vai entender o que é verdadeiramente a Idade Média e como a igreja não se afogou no mar da história, ou no mar do caos, né? Então, assim, outro ponto interessante, uma interrogação para você pensar. Olhe uma catedral gótica, que é da Idade Média, tá? Olhe, por exemplo, a catedral lá de Colônia, na Alemanha. Pesquisa aí no Google, dá uma olhada na imagem, se você não teve oportunidade de ver ainda. Olhe aquela catedral e compara com uma construção moderna. Pega o prédio mais sofisticado que você tiver hoje aí, no Brasil, no mundo. Pode até pegar uns templos aí. Viu? Exato. Pega um templo aí universal, enfim. E compara com a catedral gótica. O que eu quero que você note? Qual será que é mais elevado? Não é? Independente de gosto estético, não estou falando de gosto. Às vezes você tem um gosto minimalista e tal, para sua casa, enfim. Mas veja a estrutura daquilo e compare. E você vai me dizer qual época é melhor. Olhando a arquitetura, analisando a arte, me diga. Qual época o homem está mais elevado? Na Idade Média ou agora? Justamente. E assim, bem assim, fazendo um fecho, né? A despeito de todos os problemas papais, muitos papas, papa corrupto, teve. E a igreja é a primeira a dizer, né, Leandro? Exatamente. Tivemos antipapas? Infelizmente tivemos. Tivemos 3 papas numa época só? Tivemos. Mas Deus conservou que, se você pensar bem, do jeito que alguns tumultos aconteceram na Idade Média, é um milagre a igreja ter passado, muitas vezes. Apesar de ela ter se miscuído, muita gente quis destruí-la dali. Princípios revolucionários anteriores, princípios de tirar o perfil da interpretação da Bíblia da igreja,
Para quem quiser entender isso, leia aquele Politização da Bíblia. O princípio de querer colocar o Papa sujeito a bispos ou até a técnicos, digamos assim, a procuradores. É um princípio lá do conciliarismo, né? E a igreja passou. O mar abria, fechava e a igreja passando. Então, dentro desse caos, e como eu digo, a Idade Média não é uma época boa ou ruim, ela é uma época, né? E é uma época pela qual a igreja passou, na qual a igreja interveio de uma forma muito pesada, mas eu estou dizendo aqui num bom sentido. Porque você vê a elevação, que você falou da catedral, das artes em geral, né? Eu estou falando não da arte do Renascimento, um pouco antes. Toda a arte ali que era para a elevação do espírito. A educação que era para a elevação do espírito. Ah, teve seus erros? Sim. Porque essa faz parte também dessa tensão do divino e do humano. E essa tensão do divino e do humano pode desembocar, por seres humanos, em erro também, em alguns momentos. Mas a igreja mesmo, ela se manteve fiel. E ela trouxe, inclusive com o trabalho dos monges, a Bíblia, para que os protestantes depois pegassem e fizessem dela a interpretação que eles quisessem ao seu bel prazer. Então, nesse sentido, a igreja passa, desde a estruturação dogmática, que é um desenvolvimento, até a estruturação do seu corpo eclesial, da própria força do papado, que também são desenvolvimentos, né? Ela vai caminhando, ela vai se estruturando melhor como qualquer instituição se estruturaria, né? Só que ela tem essa diferenciação, ela é divina e humana. Há uma tensão, mas há a promessa, e essa promessa é que a gente sempre lembra. Como você disse, Jesus não fala nada por acaso. Jesus, nenhuma palavra de Jesus, absolutamente nenhuma, era falada por acaso, né? Mesmo que ele sofresse dor, as portas do inferno não prevaleceriam. As portas do inferno não prevaleceram sobre a igreja, né? Muitas vezes, Satanás tentou até colocar gente lá dentro, mas as portas do inferno não prevaleceram sobre ela. E ela está aí hoje, com mais crises, com mais dificuldades, nós sabemos. A igreja terá crises até o fim dos tempos, porque ela é a crise. Ela é o povo caminhando no meio do caos, né? Então, olhar para a visão da Idade Média, ou olhar para a Idade Média, aqui já para a gente fechar, encerrar, antes que acabe a sua bateria, é justamente você olhar, você ter essa abertura de visão, você desligar Hollywood, desligar os livrinhos do Mac, desligar essa propaganda iluminista protestante que já vem há 300, 400 anos queimando a Idade Média, e se ater a historiadores sérios. Não sei, você pode pegar aí, que a gente falou, Thomas Woods, Christopher Dawson, você pode pegar um Daniel Hopes, você quer pegar historiadores que não são católicos, você pode pegar um Jacques Le Goff, você pode pegar um Marc Bloch, um Georges Duby, você pode pegar a Regine Pernoud, que também é uma muito boa historiadora, né? E outros mais. Fazer como o Christian Turhalde, aquele Jonathan Ryle Smith, pegar historiadores bons, sérios e que eles tenham essa amplitude de respeitar, pelo menos respeitar a época, né? E respeitar entendendo a sua época, né? E o princípio é aquela coisa, a fé, a esperança e a caridade. Nós vemos fé, nós vemos esperança na Idade Média, talvez mais do que na nossa era é uma era de ainda mais nesses tempos, e caridade. Tanto que até o hospital quem inventou foi a igreja, na Idade Média. Sim. Enfim, é isso, né, Leandro? Eu acho que é um assunto que daria para a gente ficar aqui por horas e horas falando, né? E tem um conteúdo riquíssimo. Então, o nosso convite a você se aprofunde. Não fique na superfície, se aprofunde. Tá bom? Exatamente. E a igreja, novamente, ela não se afogou no mar do caos, no mar da história. A igreja seguirá até o fim, não porque os homens são infalíveis, mas porque Jesus prometeu. E Jesus não pode falhar. Certo? Exatamente. A muralha da água é a grande, mas a gente olha para frente, que é o Cristo, né? Exato. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês que estiveram aí com a gente. Qualquer dúvida pode me procurar, pode procurar ali, mandar
no nosso direct aqui do Apostolado, né? E a gente vai procurar responder vocês, tá bom? Pode procurar ali JC Facchini também. O Leandro, qual que é o seu Insta mesmo, Leandro? LH Dessart. Pode procurar também o Leandro, vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Então Sem agradecemos aí. Obrigadão, Leandro. Obrigado, João. Com Até Deus. mais. Amém. Até mais.